Então, sem maiores delongas, eu vou passar então para a exposição do professor Sérgio Veloso, da PUC do Rio, que vai conversar com a gente sobre a questão da desigualdade no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, professor Sérgio, a palavra está contigo. Olá, boa noite, vocês me escutam? Bom, antes eu queria agradecer o convite, a Rafaela que me convidou. Eu dei um trabalhinho aí na organização prévia, não pude participar da reunião que foi feita. Eu estou num projeto que está me tomando muito tempo, essa coisa de tá trabalhando de casa, mas está começando a trabalhar, né, fazer pesquisa de campo fora, ficar saindo e voltando, tem sido meio confuso ainda nesse entender como é que está sendo essa nova rotina. De todo modo, obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma fala sobre a questão da desigualdade, como foi pedido, tentando dialogar com alguns pontos que o professor Alfredo colocou, não tão diretamente, mas, enfim, eu acho que o ponto final da minha fala vai convergir com algumas questões que ele levantou. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que a gente vive em um mundo que é, obviamente, claramente desigual. A desigualdade ela é um problema global, no sentido de que não há espaço no planeta que, de uma forma ou de outra, não seja atravessado pela desigualdade. É óbvio que até a maneira como a desigualdade se desenvolve, se manifesta e se expressa globalmente é também desigual. Mas é fundamental reconhecer que a desigualdade é um problema global. De modo geral, o que a literatura sobre desigualdade global busca fazer, e aí principalmente os trabalhos do Piketty, do Blanco Milanovic, de tantos outros, de certa forma encontrar uma maneira de metrificar a desigualdade global, certo? Encontrar quais são as variáveis, quais são as métricas que nos permitem ter um retrato mais amplo dessa problemática. E me parece que tem dois problemas. O microfone desligou, desculpa. Voltou? Me parece que tem dois problemas inerentes com essa busca por uma métrica, né, para ser capaz aí de medir, de mensurar, de colocar em termos numéricos esse fato de que vivemos em um planeta desigual. Né? O primeiro dele é que, isso na verdade diz respeito muito mais a qualquer iniciativa de metrificar qualquer coisa, toda métrica é de certa forma reducionista. Né? Ainda mais criar métricas que vão medir globalmente, né, esse caráter, esse processo, essa característica, né, da desigualdade no mundo. Né? Então você tem uma série de índices, como o índice Gini, o índice TEO e outros mais, né? A curva de Klutzner, com qual o Blanco Milanovic trabalha. Você tem uma série de índices, né, que nos permitem ter uma noção global do problema, mas que, na verdade, esses índices, por mais que eles sejam importantes, de novo, para que a gente possa ter uma noção, né, de como esse problema se apresenta globalmente, por eles serem, né, um elemento de redução, de certa forma, de um certo reducionismo, ele esquece, ele encobre o que me leva ao segundo problema dessa busca por metrificar. Né? A consequência disso é que a gente perde de vista um dos aspectos mais cruéis e mais determinantes, né, da problemática da desigualdade. Né? O fato de que é inegável que o planeta é um planeta desigual, que a humanidade, de modo geral, né, vive em um espaço planetário desigual, né, mas a maneira como a desigualdade ela se expressa, de fato, é no cotidiano das pessoas. Né? Portanto, qualquer métrica mais ampla, né, mais de uma escala maior, tende a esconder, né, esse fato de que, por mais que desigualdade seja global, no sentido de que ela se faz presente em todo o planeta, acima de qualquer coisa, ela se manifesta concretamente no cotidiano das pessoas, como uma força estruturante. Né? Portanto, né, essas métricas elas podem até dar uma noção para a gente do tanto que esse planeta é desigual, mas, acima de tudo, é caminhando pelas cidades, pelos espaços, pelos territórios que a gente, de fato, consegue enxergar a maneira como a desigualdade se consolida, de fato, como um problema, uma problemática estruturante da vida cotidiana, no sentido de que ela estrutura. Né? Então, mais do que simplesmente global, desigualdade é uma problemática estrutural e que, portanto, só pode ser combatida, né, se a gente conseguir perceber ela na maneira como ela se apresenta nos cotidianos, nos territórios, né, nas escalas não globais, né, na maneira como os indivíduos sofrem as consequências das desigualdades. Por isso, ainda que globalidade ainda que a desigualdade seja
global. Talvez a melhor escala para a gente poder, de fato, compreender a maneira como a desigualdade no mundo se apresenta é a escala da cidade, é a escala urbana. Né? Justamente porque é na escala da cidade que os processos internacionais, que os processos globais se transformam em processos do dia a dia, incidindo sobre a rotina diária das pessoas. Né? E, no fim das contas, é isso que importa. Né? A maneira como as pessoas vivem a sua vida, né? Enfim, são aí limitadas ou impulsionadas por determinados elementos estruturantes. Né? Por isso que, né, é na escala da cidade, na escala urbana, que esses problemas globais se realizam. Então, né, a questão se converte em saber qual é a melhor maneira de compreender e atacar essa problemática na escala urbana, certo? Uma vez que, né, ainda que seja um problema global, ela se consolida de fato, ela se apresenta de fato como um problema urbano, como um problema cotidiano, como um problema nos territórios. Né? E aí tem dois pontos que são importantes. O primeiro é reconhecer o caráter estrutural, né, da desigualdade, né, e dizer isso também pode incorrer num certo equívoco. Né? Eu tenho tratado desigualdade desde que eu comecei a fala no singular, mas é muito importante a gente entender que desigualdade, na verdade, são várias. Né? Desigualdade é uma problemática multifacetada, interseccional, ou seja, que corta vários elementos da sociedade, raça, gênero, economia, enfim, CEP, né, o lugar onde se vive. Né, tudo isso são determinantes da maneira como, né, a vida pode ser desigual. Né, então é importante entender esse caráter multiescalar e multifacetado das estruturas desiguais do mundo em que a gente vive. Né, ela se espalha a desigualdade se espalha de modo desigual pelos territórios e, portanto, é importante reconhecer essa complexidade plural, né, inerente a esse problema. Então, diante, né, de um quadro de um quadro urbano que pode nos possibilitar uma compreensão um pouco mais detalhada do que pode ser desigualdade, eu vou manter a minha fala num plano muito mais teórico do que de estudos de caso, enfim, né? Pensar mais o conceito, a problemática em si, do que trazer algum estudo de caso específico. Né? Mas então, qual seria a melhor forma de combater esse processo, essa característica da vida no planeta? Né, que é multifacetada, interseccional, né, ela é desigual na sua maneira como ela se apresenta. Né? E aí você tem duas literaturas que disputam espaço nesse sentido. De um lado, você tem uma literatura de um cunho mais marxista, mais, enfim, né, Lefebvre, David Harvey, são pessoas que vão abordar a problemática da desigualdade e vão enxergar que o caminho para a construção de um mundo mais igualitário passa necessariamente pelo fortalecimento da cidadania, né, e por meio de, né, pelo desenho de políticas públicas capazes de assegurar uma cidadania universal. Né. A universalidade da cidadania seria o caminho para combater as particularidades de um mundo desigual. Né. E aí você tem a experiência brasileira, né, que a gente viveu principalmente durante os governos do PT, né, que foram governos que, de certa maneira, buscaram combater abertamente a desigualdade, mas buscaram combater a desigualdade pela via muito mais do consumo, né, do que pela via necessariamente da cidadania. E havia ali naquele contexto uma certa... isso, na verdade, não é algo específico do Brasil, acho que em todos os BRICS, de modo geral, né, até um passado pouco recente, né, havia um certo elemento que igualava esses países em busca de um desenvolvimentismo, enfim. Então você tinha, né, a ação do Estado buscando fomentar, né, a diminuição da desigualdade por meio da lógica da mobilidade social por meio do consumo. Aumentar o consumo, aumentar o poder de consumo, poder de compra da população, como um caminho aí para, de certa maneira, reduzir as desigualdades. E há um certo problema nessa via, que, bom, se você entende que a redução da desigualdade passa pelo aumento do poder de consumo das populações, né, basicamente está dizendo que, né, você vai balizar, né, uma igualdade e uma desigualdade a partir do tanto de dinheiro que as pessoas têm na carteira. Né? E isso, de certa maneira, conduz a um outro patamar de desigualdade. O contraponto que se faz a isso
é a combate à desigualdade por via da cidadania, por via das políticas públicas, né, que busca garantir uma cidadania universal, universalizar a lógica da cidadania, por meio de políticas públicas de bem-estar, serviços públicos de garantia, né? Enfim, serviços públicos gratuitos e que buscavam garantia e bem-estar, né? Essa é uma saída de certa forma social-democrata, né? Mas você tem toda uma literatura socialista, lefebvriana, que vai tratar disso, né? Assim, com base na ideia do direito à cidade. A cidade como um espaço de direito seria a cidade em que, né, as pessoas poderiam ter acesso aos recursos urbanos, as pessoas poderiam ter acesso ao processo de tomada de decisão, e nesse sentido a cidade se consolidaria como um espaço mais igualitário, né, sendo ocupado e sendo constituído, né, pela atuação direta dos seus cidadãos. Mas nós não vivemos nesse mundo. Talvez tenhamos vivido, não, uma certa janela em que a lógica do direito à cidade ou da busca pela cidadania pode ter sido possível, mas, enfim, como a fala do professor Alfredo demonstrou, né, como ele conseguiu demonstrar muito bem, vivemos um cenário em que, né, o neoliberalismo é a regra do jogo, né? E aí você tem uma segunda escola, uma segunda vertente, uma segunda literatura que faz mais sentido, que a gente consegue ver um pouco mais na prática hoje em dia, né, que entende que o caminho não é necessariamente reduzir as desigualdades ou construir um mundo em plena igualdade, mas é criar um sistema em que os indivíduos podem ou prover para si próprio, né, ou ter a capacidade de serem resilientes. E aí a palavra-chave que aparece aí é o conceito da resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência é um conceito, na verdade, que vem da física, que diz respeito a materiais que por mais que eles sofram, recebam força, né, ou recebam algum tipo de pressão, eles podem curvar, mas não quebram. Portanto, são materiais muito resistentes e que têm uma capacidade de retornar à sua posição original com muita facilidade. Talvez o melhor exemplo, né, de um material altamente resiliente seja o bambu, né? A ventania, o bambu dobra, mas ele não quebra. Na hora que acaba a ventania, ele volta para a sua posição, ou seja, ele é capaz de absorver um choque, né? A ideia da resiliência como um princípio para a formulação de políticas públicas e parte do pressuposto de que, né, cidades, indivíduos, comunidades, elas vão sofrer efeitos de choques ambientais ou de choques pandêmicos, elas vão passar pelo processo, mas elas não vão quebrar, elas vão resistir, elas serão capazes de amortecer, né, o choque e esses estresses, e elas não vão morrer, elas vão, né, conseguir, não vão quebrar, e como o bambu vão conseguir manter ali o seu funcionamento mais otimizado. A lógica da resiliência também é usada, uma outra metáfora, analogia, na verdade, para explicar o conceito de resiliência, a gente pensar em sistemas operacionais, né? Você tem, há um tempo atrás, né, tinha uma coisa que o Windows travava muito, enquanto que o sistema operacional do Mac não travava tanto. O Mac era mais resiliente que o Windows. Não quer dizer que o Mac não tinha erro. O sistema errava, só que o computador não travava. Já o Windows travava. Então era um sistema pouco resiliente, né? Essa lógica aplicada à maneira como as cidades funcionam, ela tem uma ligação direta com a lógica do neoliberalismo. Por quê? Porque o objetivo fundamental de pensar políticas públicas resilientes, políticas que asseguram a resiliência de um espaço urbano, é manter o seu funcionamento, a sua capacidade de funcionar enquanto um espaço de acumulação, não só de financiarização, mas de acumulação, de modo geral, manter o capital circulando, manter o capital girando, né? Mesmo em meio a crises epidemiológicas, a crises ambientais, a crises sociais, a crises políticas, ou seja, que a cidade se mantenha, né, seguindo aí, funcionando, mesmo em meio a todo tipo de crise, sem quebrar, sem parar, sem travar como o Windows XP fazia no passado, né? Então, a lógica da resiliência é a manutenção, né, do movimento econômico independente do contexto. É aquela história, não vou parar de vender hambúrguer mesmo tendo um vírus matando geral, né? O camarada lá dizendo, por que eu vou fechar minha loja de hambúrguer mesmo que tá morrendo 1.000 pessoas por dia? Não tem problema. É só um vírusinho, é só uma gripezinha. Se mantenha funcionando, né? Sai, lá no Rio Grande do Sul, o camarada dizendo,
Quem é, não, como é que ele disse? Aceite sacrificar a sua vida pela economia. Né? Ou seja, assuma o risco. Né? Então, na lógica da resiliência, você tem um dispositivo que assegura, que coloca o indivíduo, a pessoa, né, e também as comunidades, né, os bairros, os lugares, as cidades, como responsáveis por passar por todo tipo de crise. Se você não assumiu o risco, se você não saiu de casa para trabalhar, mesmo com um tiro passando pela sua cabeça por conta de guerra, de operação policial nas favelas, o problema não é meu, é seu, então eu vou te demitir. Né? Você que dá um jeito, caminha pelo um canto, enfim, se vira. Né? A lógica da resiliência é a pessoa que tem que... Né, o indivíduo é um agente fundamental para assegurar a sua própria resiliência. Né? Ora, nessa lógica, que é cada vez mais uma lógica dominante, um princípio dominante para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento urbano, aqui no Rio de Janeiro, em 2016, ainda no fim do segundo mandato do Eduardo Paes, no fechado, né, no finzinho mesmo do segundo mandato, a Prefeitura do Rio publica um plano estratégico de resiliência, financiado por um gigantesco projeto da Fundação Rockefeller, que é The 100 Resilient Cities. Eles financiaram 100 cidades que eles julgaram mais resilientes, para que essas cidades pudessem fazer um plano de resiliência e criar um escritório de resiliência que colocaria esse plano em dia. Né? A cidade do Rio fez isso, né? No fim do mandato no segundo mandato do Eduardo Paes, mas a gestão Crivella, enfim, abandonou tudo. Crivella, enfim, né, não teve nenhum tipo de política pública nem resiliente, nem de qualquer outra forma, foi o pleno abandono da cidade. Né? E agora a cidade do Rio caminha para atualizar esse plano de resiliência a partir da experiência da pandemia. Né? E qual a relação aí entre resiliência enquanto um caminho, né, de desenvolvimento urbano e o combate à desigualdade? Ora, o ponto fundamental na lógica da resiliência, se você pensa qualquer problemática social, política, econômica, da perspectiva da resiliência, né, o que a gente entende é que, né, as causas de qualquer problema nunca são abordadas. A resiliência pensa exclusivamente em lidar com os efeitos daquele problema. Portanto, né, quando a gente pensa a questão da desigualdade, que é uma questão estrutural e, portanto, estruturante dos cotidianos, dos dia a dias, da vida como as pessoas vivem. Né? E quando eu digo que é estruturante, eu digo que, enfim, tem pessoas que nascem, né, e já têm lá o seu destino traçado. Né? Vão nascer do lixo e vai ser muito difícil que elas consigam ter uma vida para além daquilo. Certo? Enquanto tem pessoas que nascem e estão em escola que custa R$3.000 já na educação infantil. Né? É óbvio que isso já coloca as pessoas num patamar, né, de horizontes muito distintos. Tem uma distinção que é quase ontológica. Né? E essa distinção ela é impossível, praticamente impossível de ser corrigida. Né? Ora, num contexto como esse, se você tem uma série de políticas públicas, uma série de estratégias do poder público, de atuação do poder público pautada na lógica da resiliência, o que a gente pode perceber, não é que esse tipo de atuação do poder público é que as causas, de fato, nunca serão abordadas. Portanto, a lógica da resiliência ela é incapaz de lidar com a estrutura, de fato, que gera o problema. Né? Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a estrutura que gera o problema da desigualdade tem um nome muito simples: capitalismo. E na sua forma neoliberal, essa estrutura fica ainda mais perversa e mais fortalecida por várias questões. Ela vive em crise? Vive. O capitalismo neoliberal estará sempre em crise. Em crise política, em crise de representatividade, em crise de identidade, vai viver em crise. Mas ele ganha das crises, ele cresce nas crises. Né? Como o professor Alfredo, na fala dele, abriu dizendo, olha, será que, né, a pandemia ia significar o fim do neoliberalismo? E, na verdade, o que a gente vê, na verdade, é que, não, houve mudanças dentro do neoliberalismo, mas é possível dizer, inclusive, que o próprio, né, essa lógica, essa expressão específica do capitalismo, que é o neoliberalismo, sai ainda mais fortalecido. Né? A partir de agora, basicamente todas, ou se não todas, a grande maioria das atividades humanas, sejam elas quais forem, serão mediadas por telas, por computadores, por prestadores de serviço. Não é?
esse evento aqui, por exemplo, está gerando uma série de receita para a Google e para outras empresas. Portanto, no momento, a pandemia, né, criou aí um cenário virtual em que o capitalismo vai continuar funcionando mesmo em meio a um vírus mortal. Portanto, né, podemos nos manter resilientes, funcionando, dando aula, enfim, as pessoas vão formar, quem está fazendo mestrado continua fazendo, quem faz doutorado continua fazendo, porque a tela, né, esse universo virtual, possibilita que a gente continue executando as nossas atividades profissionais, ou parte delas, mesmo num contexto tão crítico como o que a gente está vivendo. Então, o capitalismo está longe de estar próximo de sumir. O que a gente está vivendo, na verdade, é um fortalecimento dele, fortalecimento da sua forma neoliberal. E isso faz, na verdade, com que, né, quanto mais forte esteja o capitalismo, mais forte, portanto, está a causa que gera a estrutura da desigualdade. E, nesse cenário que a gente vive, em que o poder público, de modo geral, o Estado, na sua gradação de poder público municipal, provincial, estadual, enfim, né, ou na sua forma Estado-nação, de modo geral, cada vez mais a serviço, né, sendo incapaz de operar para fora, né, desse universo gramatical que é o capitalismo, que é a financiarização das relações, que é a mercantilização das relações, tudo se converte em um elemento, né, tudo se converte em um elemento de acumulação. Tudo, né, como Polanyi diria há um século atrás, tudo é digerido por esse moinho satânico do capital, né? Tudo é mercantilizado, né? E, obviamente, as cidades também são mercantilizadas e, acima de tudo, a própria desigualdade é também mercantilizada. Sérgio, você nos solicitou para te avisar, então 3, 4 minutinhos finais. Para dar meia hora? Tá bom, então eu concluo agora. Não deu só 20 minutos, mas tudo bem. Enfim, diante desse cenário, o que eu posso dizer para concluir? A pandemia, acima de tudo, ela corroeu cada vez mais a capacidade, né, de que haja políticas públicas para além dessa limitação neoliberal, né? E, no fim das contas, o que importa, né, o que a esquerda, o que os progressistas podem fazer? Né? Podem buscar aí lutar pela volta da política pública, pela capacidade que o Estado tem de fato, agir. Né? Mas isso não parece estar sendo o caso. Muito obrigado. Foram 27 minutos aqui, contados pelo relógio. Não deu nem 30. Valeu.